A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que Deus esteja abençoando sua casa, sua vida, sua família. Como eu sempre digo, é sempre uma honra, uma satisfação poder adentrar a sua casa, sempre levando uma palavra de reflexão, uma palavra de posicionamento. Nosso objetivo jamais é criar polêmica, mas apenas compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, tentando aplicá-la ao nosso cotidiano, à nossa vida, à nossa vivência. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele nos ilumine, esteja abençoando você, esteja me abençoando, para que esse tempo que nós vamos passar juntos aqui seja um tempo muito tremendo, muito abençoado. Eu quero partir de uma frase que eu tenho usado em relação à casa do Pai, em relação à Igreja do Nazareno aqui na cidade de Lages, que nós queremos ser um lugar onde as pessoas sentem alegria em participar e dizer: eu tenho uma igreja. Pode parecer estranha essa frase para você, mas eu tenho levado as pessoas a fazer essa reflexão e fazer esse posicionamento. Eu tenho uma igreja, ou seja, eu tenho um lugar onde eu estou inserido, onde eu faço parte, onde eu gosto de estar, onde eu convivo com pessoas, onde eu me relaciono com gente, onde eu posso ser útil para algumas pessoas e onde eu posso ser útil a partir do lugar onde eu congrego, onde eu estou, dentro do contexto aonde eu estou inserido, ou seja, onde a cidade está e aonde a igreja naquele bairro, naquela localidade está sendo bênção para toda aquela região, enfim, um lugar onde as pessoas tenham prazer de estar e sintam orgulho, não orgulho no sentido negativo, mas de satisfação de poder estar, de poder pertencer e de poder fazer. Nós temos que sempre lembrar, quando nós falamos de igreja, que a igreja ela não nasceu por acaso. A igreja não é uma invenção humana, ela não tem um nascedouro numa pessoa. A igreja ela nasceu no coração do Pai, ela não é fruto do acaso. Um dos textos mais mal interpretados que nós temos já de muito tempo está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 13 a 20, onde Jesus, reunindo os seus discípulos, pergunta: o que as pessoas falam sobre mim por aí? Aí alguém disse: olha, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam isso, falam aquilo. E aí Jesus diz: não, e vocês? Quem vocês, os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, sempre Pedro, ele salta à frente e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz a frase seguinte: em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu digo que é um texto mal interpretado? Porque as pessoas acham que a pedra sobre quem Cristo edificaria a sua igreja seria Pedro. E Jesus disse: tu és Pedro, e tauta te petra, no grego, tauta te petra, e sobre esta pedra, puxando para si, sobre esta pedra que sou eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de fundamento. O apóstolo Paulo disse: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso tem que estar bem claro. Então Jesus diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu sou o fundamento, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você tem que ter isso bem claro na sua mente, prestar bastante atenção nisso, para você não ouvir e nem pregar um ensinamento herético, um ensinamento errôneo. A base da igreja está na pessoa de Cristo. Ele é a base, ele é o fundador. Não é um homem, não é uma pessoa que fundou a igreja ou que estabeleceu as bases da igreja. A igreja tem nascedouro na pessoa de Cristo. Isso tem que ficar claro.
Depois, nós precisamos entender que depois de criar o homem e a mulher, a melhor invenção, a melhor criação de Deus foi a igreja. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e a partir do homem ele criou a mulher e declarou a mulher como a coroação de toda a sua criação. Então Deus criou o homem, criou a mulher, macho e fêmea, os criou, os uniu, né, e os tornou fecundo para que pudessem criar família e assim a humanidade. Além de criar o homem, ou depois de criar o homem e a mulher, a melhor criação de Deus foi a igreja. Então nós temos que entender a igreja como um lugar da presença de Deus. Um lugar onde Deus está. Não que Deus não esteja em outro lugar, mas especialmente a igreja é o lugar onde Ele escolheu para colocar ali o seu nome, para ali habitar, para ali se manifestar, enfim. A igreja, então, é um lugar da presença de Deus. A igreja é um lugar de cura e de restauração. Isso nós temos que ter na nossa mente. Ela é um lugar de cura e de restauração, ou seja, as pessoas chegam enfermas, as pessoas chegam machucadas, as pessoas chegam com seus problemas, e ali, naquele convívio, naquele ambiente de milagres, ela é curada, ela é restaurada, ela encontra sentido para a sua vida, sentido para a sua vivência. Então a igreja, ela deve ser vista dessa maneira, como um lugar de abrigo, como um lugar de consolo, né? Não é um lugar para bater, não é um lugar para surrar, não é um lugar, enfim, para você criar segregação ou coisa do tipo, mas é um lugar onde você consola as pessoas que vêm surradas da vida. A igreja precisa ser isso, um ambiente de cura e de restauração, um lugar de acolhimento, não um lugar de machucar e de ferir as pessoas. Não, a igreja não é isso. A igreja, ela tem uma função, ela tem um papel de representar as ações de Deus, que quer a cura e a restauração das pessoas. A igreja, ela é um lugar de desafio, ou seja, as pessoas são desafiadas a uma vivência em santidade, a uma vivência em amor, a uma vivência diferenciada na sociedade, a uma vivência diferenciada dentro da família, enfim, lugar de desafio, desafio para começar ou para recomeçar, desafio para mudar de rumo, para mudar de vida, aquele que estava com problemas, né, e aquele que vivia nas drogas, na prostituição, enfim, no pecado, ele recebe um desafio e a certeza de que ele pode mudar. A igreja, ela está lotada de pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus e resolveram mudar de vida. Então eu sempre falo que há um antes e um depois, um AC e um DC, um antes de Cristo e um depois de Cristo na vida de uma pessoa. É assim que deve ser. A igreja, ela precisa ser um lugar de alegria, de esperança, de leveza. Tem alguns lugares que você vai, parece um cemitério. Tem lugares que você vai onde existe o peso, o jugo, as pessoas te olham de cima para baixo, te julgam pela tua aparência, pela tua vestimenta, pelo jeito do cabelo, pelo bigode, pela barba. E eu tenho minhas dúvidas se nós podemos chamar isso de igreja, porque a igreja, ela é um lugar de acolhimento, ela é um lugar onde as pessoas entram e se alegram, saem com esperança e saem leves, não carregadas, não porque foram massacradas ou machucadas. A igreja é um lugar onde as pessoas têm prazer de estar. Deixa eu frisar bem essa frase, as pessoas têm prazer de estar. O Salmo 122, o versículo de número 1, 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um dos versículos mais mal interpretados. As pessoas o interpretam como sendo um convite. E o salmista Davi, quando o compôs, ele deve ter ouvido isso de alguém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, nós estamos indo para a casa do Senhor. E essa informação de que estavam indo para a casa do Senhor trouxe alegria ao coração de Davi. E é assim que nós agimos também. Quando alguém diz, eu vou para a igreja, nossa, isso alegra o coração da gente. A gente fica feliz por quê? Porque a pessoa está indo à casa do Pai, porque a pessoa está indo à casa do Senhor, porque a pessoa está indo num lugar de cura, de restauração, da presença de Deus, da presença manifesta. Alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Eu fico alegre, eu fico contente, eu fico feliz quando alguém diz que está indo para a igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de culto. E culto é o quê? É entrega. Culto é você render ao Senhor. Tem uma frase que as pessoas dizem: hoje o culto estava bom. Hoje o culto estava bonito. Não existe culto bom ou bonito. Porque o culto é para Deus. Quem tem que achar bom ou bonito é Deus. Quem tem que se agradar é Deus. Nós estamos ali para oferecer culto ao Senhor. Nós precisamos ter isso na mente. Culto não é para mim, culto não é para você. Você não vai para o culto, ou não deveria ir para o culto, apesar de ter essa questão, mas você não deve ir lá porque o culto é bom, ou porque ele é bonito, ou porque a banda vai tocar, porque vai ter louvor, porque isso. O culto é entrega. O culto, ele é rendição. A pessoa vai lá para se render a Deus, para se entregar ao Senhor. O culto é um lugar de adoração, né? É a entrega do nosso melhor, é a entrega ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O culto é o encontro que nós temos com o Deus da nova aliança. Nós vamos lá para nos encontrarmos com o Deus da nova aliança. E nesse sentido, quando eu falo de nova aliança, nós somos remetidos ao livro de Hebreus, lá no capítulo de número 10, quando o autor sagrado ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha só que coisa tremenda. Por que nós nos alegramos quando vamos à casa do Senhor? Nós nos alegramos porque nós podemos contemplar o Cordeiro de Deus que foi morto e agora vive, de acordo com aquilo que o autor sagrado aqui expõe. Davi, naquela época em que ele ia para o templo, em que ele se alegrava com as pessoas indo para o templo, o que ele via? Ele via animais mortos, sangue sobre o altar, e nós hoje celebramos o sacrifício de Jesus. Nós celebramos um Jesus que está vivo, que está assentado à direita de Deus Pai, que prometeu voltar segunda vez. A igreja se reúne para contemplar e para adorar o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que está vivo. E essa entrada, na época de Davi, acontecia mediante o sacrifício de animais. A nossa entrada à presença de Deus hoje, ela acontece mediante o sacrifício de Jesus, que está aqui nesse versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus que eu li para vocês. E é pelo novo e vivo caminho, ou seja, pelo véu. E muitas pessoas acham que era como o véu no Antigo Testamento, que separava o santo do santíssimo lugar. Não, o véu foi a carne de Jesus que foi rasgada quando ele foi pregado na cruz do Calvário. Sua carne foi moída, foi dilacerada pelos açoites, perfurada pelos pregos, perfurada pela lança. Então esse novo e vivo caminho que nos foi aberto à presença do Senhor foi pela cruz, foi pela carne de Jesus que foi pendurada lá no madeiro. E essa aproximação, segundo o que nós lemos aqui no verso 22, é pela certeza de fé. Tudo o que nós fazemos é a partir da fé. E se não for a partir da fé, é pecado. Se não for a partir da fé, é fútil. Entende isso? Então, nós nos alegramos por podermos contemplar o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que está vivo. Nós nos alegramos por podermos nos aproximar do Senhor, né? Antes, ou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a aproximação, ela se dava pelo derramar do sangue de animais. E agora nós temos Cristo, que pagou uma vez para sempre o preço de nós termos livre acesso ao trono e à presença do Senhor. Nós nos alegramos porque a casa do Senhor não fica mais em um determinado lugar, como em Jerusalém ficava o templo, mas a casa do Senhor somos nós. E isso é tremendo, isso é bacana demais. Hoje, você e eu, nós somos transformados em habitação do Senhor, o lugar onde a glória do Senhor assiste. Nós, segundo aquilo que Paulo trabalha na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, o verso 16, e depois no capítulo 6
do verso 19 ao 20, ele trabalha que nós somos templos do Espírito Santo. E eu sempre digo na igreja, olha para a pessoa que está do seu lado e veja que magnífico templo, onde Deus habita, onde Deus escolheu para colocar ali o seu nome e a sua presença. Pode parecer uma brincadeira, mas é a mais pura verdade. A pessoa que está com você, dentro da sua casa, em meio à sua família, se congrega na igreja, em alguma igreja local, é transformado em templo e presença do Senhor. Hoje, de acordo com Mateus capítulo 18, verso 20, o Senhor está onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em seu nome. Ele prometeu isso, Jesus prometeu, porque onde estiverem 2 ou 3, presta atenção, 2 ou 3. Nós achamos que Deus está onde a multidão está. Nem sempre. Também está, mas nem sempre. A promessa é onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome do Senhor. Ali o Senhor está no meio. Então não é em qualquer reunião, não é em qualquer lugar que Deus está. Por isso que nós, quando começamos uma reunião, um culto, nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, é em nome da Trindade, onde o Senhor está, ali a presença dele é atestada, a presença dele é garantida. Então é andando pelo caminho, se estamos em nome do Senhor, ali ele está presente. Se nós estamos trabalhando e fazemos em nome do Senhor, ali Deus está presente. No meio da nossa casa, quando dormimos, quando acordamos, se fazemos isso em nome do Senhor, ali ele está presente. Então, nós somos o templo onde habita Deus, nós levamos a presença de Deus onde quer que estejamos indo. E isso é muito profundo, isso é um compromisso muito grande. Por isso que nós evitamos o pecado, nós evitamos tudo aquilo que é errado, nós evitamos más companhias, nós evitamos falar mal de alguém, nós evitamos falar palavras de baixo calão, nós evitamos, enfim, condutas impróprias, condutas pecaminosas. Por quê? Porque Deus está em nós. O Senhor está aqui dentro, habitando mediante a presença do seu Espírito Santo. Então nós conduzimos, nós levamos a presença de Deus, e quando nós nos reunimos, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, quando nós nos reunimos em nome do Senhor, ali nós formamos igreja. Igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja é a reunião dos salvos. Olha só o que eu estou dizendo. A eclesia, a igreja, a verdadeira igreja é formada da junção de 2 ou mais pessoas que confessam, 2 ou mais, 2 ou 3. Você sozinho não é igreja. Não vem com essa conversa mole, com essa conversa fiada, dizendo que você é igreja sozinho, você é igreja em casa. Não, não. Isto também não é bíblico. Você precisa de 2 ou 3 ou mais pessoas para ser igreja. Então, 2 pessoas que confessam o mesmo Deus, que comungam da mesma fé, que têm o mesmo Cristo, que têm o mesmo Espírito Santo habitando em si, formam a igreja do Senhor aqui na terra. É por isso que nós temos uma igreja local que tem uma determinada placa. Por exemplo, nós temos lá a Casa do Pai, Igreja do Nazareno. Nós, como Casa do Pai, nós somos vinculados, ou estamos vinculados à Igreja do Nazareno no Brasil e na Igreja Internacional. Nós aqui em Lages fazemos parte de uma denominação, nós estamos inseridos numa denominação que tem as suas regras, que tem o seu estatuto, que tem o seu CNPJ, enfim, é uma igreja legal, legalizada, uma igreja formal, formalizada, mas a placa não nos define como igreja do Senhor, ela nos define como igreja local, ela nos define como uma denominação, mas seja essa denominação, aquela denominação ou aquela denominação, nós todos em conjunto formamos a igreja que um dia vai estar por toda a eternidade com o Senhor. Eu tenho escrito uma série sobre o livro de Apocalipse e tem sido uma coisa muito bacana. Eu já estou, no 10º volume, escrevendo sobre o Apocalipse, e para mim é uma coisa emocionante, depois de tantos anos, estar ali revivendo aqueles princípios e aqueles valores que mostram claramente que um dia vai haver um arrebatamento, que um dia a igreja do Senhor ela vai se encontrar com o Senhor e vai permanecer com o Senhor por toda a eternidade. Ali no livro de Apocalipse você não vê uma placa. Aliás, é um sintoma de heresia, é um sintoma muito claro
de estar fora do corpo quando a pessoa evoca sobre si ou sobre a sua placa o título de exclusividade como sendo a única igreja que salva. Isso não é bíblico, isso não está certo. O que está certo é que você, onde você congrega, eu, onde eu congrego, né? Todos nós formamos a igreja do Senhor Jesus. A igreja é o lugar onde Deus habita. Isso é fenomenal, isso é fantástico. Quando a igreja passa a ser chamada de minha casa, isso significa também, e com essa frase eu encerro, que eu tenho o desejo de trazer todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu gostaria de atrair as pessoas para onde eu estou. E não é uma coisa egoísta o que eu estou dizendo, mas quando nós achamos uma coisa boa, quando nós achamos uma coisa maravilhosa, uma coisa que faz sentido, nós queremos trazer os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, para ter a mesma experiência que nós temos tido. E isso é maravilhoso. Eu quero que você aprenda a valorizar o seu pastor, que você aprenda a valorizar a sua liderança, que você aprenda a valorizar o lugar onde você está congregando e que você não tenha vergonha de convidar as pessoas para estar ali com você, porque vocês estão adorando junto comigo o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo. Falei? Fica isso no teu coração enquanto eu te convido para nós orarmos. Pai Santo, Pai Bendito, quero te adorar, quero te glorificar, porque um dia o Senhor estabeleceu por meio de Cristo a igreja aqui na terra. E nessa igreja de Cristo, na igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, nós queremos aprender a amar, nós queremos aprender a servir, queremos aprender a honrar as pessoas que estão conosco. A igreja não está no planeta, não está na terra, não está na cidade para fazer arruaça, para criar problemas, para criar transtornos, mas a igreja está ali para abençoar, para ser um canal de bênção na vida das pessoas e aproximar as pessoas do Senhor. E é por isso que eu oro nesse momento, para que o Senhor nos dê essa graça, o Senhor nos dê esse privilégio de vivermos a igreja do Senhor Jesus com toda a intensidade aqui na terra, Pai. Com os olhos postos nos céus, é assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, queridos, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho
pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar.